ONGs, e no campo político conseguimos já ter 19 partidos no mundo. Alguns pequenos, outros mais gordinhos, e a maioria deles está no continente latino-americano. Também, nesse intuito dessa humilde contribuição para a União Latino-Americana, nós já há 3 anos estamos realizando alguns fóruns humanistas regionais latino-americanos, com o objetivo de convidar, ajudar a unir todas as forças progressistas do continente. Sendo que o último desses fóruns foi no ano passado na Bolívia, com a presença do presidente Evo Morales, a quem hoje gostaríamos também de prestar um apoio a esse processo revolucionário que está se impulsionando na Bolívia, apesar de todas as dificuldades impostas pelo sistema desumano no qual vivemos hoje. Então, gostaríamos de deixar expresso aqui o nosso apoio ao processo da Bolívia. E agora... E agora, no próximo mês de novembro, nós teremos o 3º Fórum Humanista Regional Latino-Americano em Buenos Aires, para o qual gostaríamos de convidar a todos e todas, lutadores e lutadoras, que queiram apoiar essa iniciativa, uma iniciativa humilde, mas uma iniciativa na direção da União da América Latina. E aqui no Brasil, em agosto, nós estaremos realizando o Fórum Humanista Brasileiro, preparando já para essa atividade de Buenos Aires, promovendo mesas temáticas de intercâmbio e propostas para o Brasil, para a América Latina. E estamos também trabalhando arduamente na construção do Partido Humanista, que ainda não está legalizado. Aproveito para agradecer os amigos do Partido Comunista Brasileiro que nos permitiram aí essa nossa expressão política nessas eleições, ao abrir as portas para nós. E estamos, então, tentando fazer o nosso partido com base na doutrina da revolução não violenta, essa doutrina que já mostrou sua importância e sua eficácia em pelo menos 2 grandes episódios mundiais, com Gandhi na Índia e com Luther King nos Estados Unidos, lutando pelos direitos civis dos negros. E, finalmente, queria compartilhar com vocês uma iniciativa que gostaríamos de realizar com outras organizações e movimentos, que é a Marcha Mundial pela Não Violência, que começa no dia 2 de outubro de 2009, é o dia do nascimento de Gandhi, 2 de outubro, e vai até 2 de janeiro de 2010. E essa marcha recorrerá a vários países do mundo, da Nova Zelândia até os pés do Monte Aconcagua, na Argentina, uma manifestação contra todo tipo de violência econômica, física, religiosa, racial, sexual, violência de gênero, violência moral e tantas outras formas de opressão. O povo unido jamais será vencido, era o lema da Unidade Popular de Allende. Juntos podemos mais, é o lema da atual Frente de Esquerda do Chile. E todos os grandes líderes, homens e mulheres, que dedicaram suas vidas para que os povos da América Latina e do mundo se unissem, e estão aqui conosco em espírito, em presença, todos esses grandes líderes, na verdade, lutaram para superar toda a dor e todo o sofrimento desses povos ao longo de muitos anos. E a nossa esperança é que cada um dos seres humanos possa se inspirar nesses modelos profundos desses nossos grandes líderes latino-americanos e que os próximos anos sejam realmente o fim da pré-história, como diz o nosso amigo Thomas Hirsch no seu livro, e que possamos passar por uma verdadeira história humana. Para todos vocês, eu desejo muita paz, força e alegria. Obrigada.
Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer esse convite. É muito prazer estar aqui com vocês por esse evento promovido pelo Partido Humanista. Está ao lado aqui do nosso companheiro Aldo Rebelo, colega parlamentar federal do Partido Comunista do Brasil, o Marcelo Tuzeto, que aqui representa o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, entidade já marcada pela luta, pela resistência, pela luta pela reforma agrária do nosso país. Quero cumprimentar o Tom Assis e dizer que é uma grande satisfação estar com ele aqui. Ele foi, na nossa opinião, o candidato alternativo real de esquerda no Chile, nas últimas eleições, e que representa a retomada de um projeto popular, socialista, para a América Latina. E também estivemos juntos agora há pouco tempo na Venezuela, né? Onde se constrói, se coloca, eu diria assim, um avanço das lutas populares, sociais, anti-imperialistas no continente, acompanhado de diversos outros países que estão travando uma resistência heróica também na América Latina, como acabou de ser ventilado aqui há pouco, na Bolívia, com Evo Morales, com Rafael Correa, no Equador. Esperamos também que no Paraguai agora, com Lula, e tomar consciência de que a luta anti-imperialista, a luta por um outro modelo de combate radical ao neoliberalismo na América Latina, vai encontrar resistências, e só é possível superar esse modelo com organização, mobilização e luta, né? E a retomada do debate estratégico latino-americano, não só sobre a superação desse modelo que produziu mais miséria ao longo de todas as últimas décadas, mais explosão social, mais concentração de renda, de terra, de riqueza e de poder, esse projeto neoliberal, e recolocar o horizonte socialista na ordem do dia, porque essa é a questão que foi engavetada. E aqui, ao falar dos 100 anos de Allende, nós temos que falar em socialismo, em programa socialista, né? Em retomada de protagonismo popular, em superação do capitalismo. Falar em Allende é isso, né? E falar em revolução chilena, né? Então, eu quero primeiro colocar aqui como um nome de resistência à ditadura militar, onde nós passamos aí alguns anos da nossa vida na resistência, na clandestinidade, na cadeia, organizando organizações sociais da noite de hoje, Thomas Fitch, e o parabenizo pelo papel que tem desempenhado à frente das lutas democráticas e populares no Chile. Meu companheiro deputado federal e candidato a prefeito do parlamento, o cumprimento também pela missão e pelo desafio, e o companheiro Marcelo, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O centenário de Salvador Allende tem um significado naturalmente geral para aqueles que confiam na determinação e no espírito de sacrifício e de renúncia na luta pela liberdade. E tem um significado particular para aqueles que viveram e acompanharam aquele momento do golpe e o período posterior à brava resistência do povo chileno. Eu tinha 17 anos, me preparava para o exame vestibular, lá em Alagoas, e lembro da capa da revista Veja, o fuzil fumegante, e a manchete dando conta do golpe de Estado no Chile. Depois, creio que toda a minha geração
construí uma trajetória de luta na universidade, na solidariedade ao povo chileno, nas manifestações na Avenida Paulista em frente ao consulado, todo dia 11 de setembro, nas músicas do Quilapayún, do Intilimani, do Grupo Água, de Violeta Parra, de Vitor Hara, que decoravam de tanto ouvir nos centros acadêmicos, nas noites e nos domingos em casa, nas solenidades internacionais de solidariedade ao povo do Chile, e no desprezo e no ódio à ditadura sanguinária de Pinochet e de seus asseclas. O Chile recuperou a vida democrática e reconstrói o seu caminho com os povos da América Latina. E me chama a atenção uma coincidência histórica, porque logo depois do Congresso de Viena, em 1815, quando as potências conservadoras, as cabeças coroadas da Europa, tendo à frente o primeiro-ministro austríaco, queriam decretar nesse Congresso a revogação de todas as conquistas da Revolução Francesa. Napoleão já preso, em Santa Helena, a restauração dos tronos varridos pela ofensiva da Revolução Francesa, e as forças conservadoras imaginavam que o Congresso de Viena decretaria por muito tempo o sono tranquilo dos tiranos. E o despertar ou a contra-ofensiva das forças patrióticas, anticolonialistas, o primeiro gesto foi exatamente a luta de libertação da América Espanhola. O primeiro movimento com Bolívar e os libertadores aqui na América do Sul. E talvez seja apenas coincidência que quando as potências hegemônicas decretaram o fim da União Soviética, não apenas o fim da história, o fim do socialismo, mas quiseram também decretar o próprio fim da história, ao mesmo tempo em que se inicia essa ofensiva reacionária, antissocialista e conservadora, com a queda do Muro de Berlim, no mesmo ano acontece a tentativa de eleição do Lula aqui à presidência da República, com esse programa dessa unidade a que se referiu em Ivan Valente, na mesma data e no mesmo período. E depois da tentativa de eleição do Lula, vieram as eleições do próprio Lula, do presidente Chaves, do presidente Evo Morales, agora mais recentemente do presidente Cristo do Paraguai. E acho que essas vitórias e esse processo de acumulação de forças no Chile, onde uma legislação eleitoral excludente tira, inclusive, do Partido Comunista o direito a uma representação parlamentar, mesmo nos distritos onde ele tem uma votação razoável, eu creio que essa é a retomada de todos aqueles movimentos políticos e sociais dos anos 40, 50 e 60 que foram abordados a ferro e fogo pelas forças de direita e pelas forças imperialistas. Acho que é um processo contraditório, porque as forças progressistas não estão sozinhas. Há um diplomata, meu amigo, que costuma dizer que nunca esqueçamos que o principal país da América do Sul não faz fronteira com a América do Sul. O país mais forte da América do Sul, o que mais tem influência na América do Sul, não faz fronteira com a América do Sul.
mas influencia muito na América do Sul. E essa correlação de forças exige, por um lado, que haja quem possa fazer oposição ao governo do presidente Lula, mas acho que existe também quem tenha disposição para sustentar o governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula não paira sozinho na cena política do país. E quem viveu os períodos recentes da vida política, e principalmente do primeiro governo, sabe que com todas as limitações desse governo, ele ainda não é um governo aceito pelas forças que julgam que esse governo é uma intrusão de forças que não deveriam estar governando o Brasil. Há muitos limites, e eu concordo, inclusive, com muitas das críticas que se fazem ao governo do presidente Lula. Mas acho que é preciso registrar que houve e mobilizou-se aquele movimento de adesão à área do livre comércio das Américas. E houve uma paralisação no processo de destruição do Estado via o programa de privatizações. Que houve uma política efetiva de aproximação entre os povos dos países da América do Sul para a integração. Que Lula contribuiu para que se parasse a ofensiva golpista contra o presidente Chaves. E que talvez pela presença dele, mesmo que muitos julguem vacilante, tímida, não foram à frente os processos de desestabilização do governo do presidente Evo Morales. E é possível também, pela presença dele, que os movimentos à esquerda desse governo possam também ocupar o seu espaço na América do Sul. E remeto de volta à figura de Salvador Allende, porque se aqui chegamos, como disse o grande físico, ao descobrir uma lei importante da natureza, que se pôde ver longe é porque se apoiou sobre os ombros de gigantes. E os povos da América do Sul e da América Latina que aqui chegaram é porque se apoiaram no ombro de gigantes como Salvador Allende, de um humanista completo. Quem ouve esse discurso e não se comove. Não há uma palavra de ódio, não há palavra de ressentimento, não há um adjetivo mais desqualificado nem contra os seus algozes, mas não há também nenhuma palavra de submissão, de conformismo com o processo golpista que estava em curso. São palavras de confiança e de alento, não do heroísmo individual e pessoal, mas no heroísmo do povo chileno e dos povos da América do Sul. E acho que com base nessa confiança e nessa visão, sem o voluntarismo que muitas vezes nos conduz aos erros e às derrotas, e também sem o medo, sem a pusilanimidade, que não nos conduz a nada, eu acho que esse é o momento que nós vivemos na América do Sul, nesse processo contraditório, onde ainda se busca com muito esforço a unidade das forças mais avançadas, onde a decantação das ideias ainda não se pode encontrar de pronto como as águas cristalinas que descem dos Andes. E acho que a presença do nosso companheiro e amigo Thomas é a prova de que no Brasil, no Chile e na América do Sul, as ideias, a alma, o espírito de Salvador Allende continuam vivos. Parabéns. Viva o centenário desse grande patriota chileno, sul-americano e dos povos do mundo. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas.
Primeiro eu gostaria de justificar a ausência do companheiro João Pedro Stedley, que como parte desse processo de ofensiva contra o MST e as organizações que lutam pela reforma agrária, o companheiro teve que se retirar rapidamente para o sul do Brasil para participar de uma audiência de mais um processo que setores do Ministério Público movem contra o MST. Então ele pediu para se desculpar com a organização, com os companheiros e companheiras, agradeceu esse convite e nós do MST viemos aqui para participar de mais essa homenagem. Queria agradecer o convite dos companheiros e companheiras do Partido Comunista, agradecer de estar participando dessa mesa com o Thomas Hirsch, como já foi dito, um companheiro que há muitos anos dá uma contribuição importante para estimular a mobilização social no Chile e que representa também todo um processo de lutas que procura recuperar essa herança de resistência e de combatividade que foi o governo da Unidade Popular. Também é um prazer estar nessa mesa com os companheiros Aldo Rebelo e com o Ivan Valente, do PCdoB, do PSOL, que também são partidos que sempre estiveram na linha de frente da defesa da reforma agrária, da militância do MST, principalmente naqueles momentos de maior dificuldade, de maior ofensiva que os movimentos sociais enfrentam diante do agronegócio, das transnacionais. Eu queria dizer que nós temos aprendido muito com o processo chileno, estudando um brasileiro que na nossa avaliação precisa ser recuperado, que é o companheiro Rui Mauro Marini. Rui Mauro Marini, para nós do MST, se tornou um símbolo de um internacionalista que se dedicou de corpo e alma a compreender melhor o que foi o processo chileno, a dar a sua contribuição nas lutas do povo chileno, assim como centenas, milhares de brasileiros que estiveram lá de diferentes formas, se envolveram nessa luta e nessa defesa do governo da Unidade Popular, foram obrigados, depois do golpe, a sair do país e a viver novamente a experiência de clandestinidade. Então, junto a vários brasileiros e brasileiras que estiveram no Chile, como foi citado aqui pelo Ivan, que também viveu essa experiência, a gente queria resgatar esse nome do Rui Mauro Marini, que sempre foi um lutador, um companheiro que rendeu uma grande homenagem ao Salvador Allende e ao povo chileno, trazendo para nós brasileiros uma reflexão sobre aquela experiência que nós precisamos cada vez mais compreender. Acho que a melhor homenagem que podemos fazer a Salvador Allende é justamente compreender a história das lutas sociais do povo chileno. É compreender o porquê que aquele processo resultou numa derrota das forças populares, democráticas e socialistas. Compreender, estudar os textos e discursos do Allende, que é uma figura que, na nossa avaliação do MST, merece bastante respeito e merece ser lembrado. Porque nós aprendemos com Salvador Allende que não vale a pena ganhar uma eleição a qualquer preço. Tanto é que ele perdeu várias eleições. Por quê? Porque mais importante do que ganhar a eleição é manter firmes seus princípios. Contribuir na construção de um programa de maneira coletiva, de um programa que represente de fato as vontades e desejos da classe trabalhadora chilena. Então, além de nos ensinar que o processo eleitoral ele é importante, mas o objetivo fundamental não é ganhar uma eleição. Nós aprendemos com Salvador Allende que a eleição para nós trabalhadores e trabalhadoras só tem sentido, só tem significado, só tem importância se conseguirmos transformar a eleição num processo de elevação do nível de consciência política das massas. Se conseguirmos fazer a eleição um momento de debate que fortaleça a consciência política socialista. Se a gente não consegue fazer do processo eleitoral um espaço de elevação do nível de consciência política do povo, então não tem muita importância a participação num processo eleitoral. Então isso nós aprendemos com Salvador Allende. O governo do Allende foi resultado de um amplo processo de movimento, de ofensiva dos movimentos de massa. O governo Allende foi resultado de um intenso trabalho de base realizado por décadas pela esquerda chilena,
através de diversas formas de luta e de organização, diversas experiências de poder operário e popular já vinham sendo desenvolvidas antes da vitória do governo da Unidade Popular em 1970. Então o governo de Salvador Allende ele é resultado de um processo de mobilização de massas. E é um ensinamento que para nós é muito importante para os dias atuais, para a gente compreender a tarefa nossa das organizações de trabalhadores e trabalhadoras e dos partidos de esquerda na América Latina atual. A eleição é importante, nós temos que ter uma posição e nós temos que participar, e nós do MST estamos orientando a nossa base, a nossa militância a votar em candidatos da esquerda na eleição municipal, a discutir as propostas eleitorais. Não vamos negar o processo eleitoral, ele existe independente da nossa vontade. As massas populares participam independente da nossa vontade. Então nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos participar do processo eleitoral, mas participar de maneira ativa, consciente e organizada. Participar fazendo o máximo para que ele seja um espaço de elevação do nível de consciência, porque senão não tem sentido. Podemos aumentar o número de vereadores e deputados, se o processo eleitoral não vem acompanhado de elevação do nível de consciência, se o processo eleitoral não vem acompanhado de um processo de mobilização de massas, de organização dos trabalhadores e trabalhadoras na base, no acampamento, no assentamento, no bairro, na fábrica, na universidade, no centro acadêmico. Se esse processo de mobilização não vem, então todo o nosso esforço na luta eleitoral vai ser um esforço e vai resultar sempre num recomeço eterno. Vai resultar numa derrota de um projeto transformador de sociedade. Então esse é o aprendizado que na nossa avaliação está presente na vida do Allende. Quando lembramos de Salvador Allende, lembramos também do papel do indivíduo na história, porque no momento decisivo, Salvador Allende soube ter uma atitude digna diante da possibilidade de perder aquilo que ele tinha de mais importante, que é a sua própria vida. O que tem de mais importante para um militante, para um ser humano, é a sua própria vida, é a sua liberdade. Salvador Allende tinha a dimensão do risco que corria quando chegou para ele a opção, ficar ou sair do Palácio de La Moneda no dia 11 de setembro de 1973. E a posição de Allende de ficar no Palácio e não se retirar, a posição de Allende de não renunciar, na nossa opinião, demonstra o caráter, a coragem, a lucidez e o compromisso de Salvador Allende com a classe trabalhadora do seu país. Porque ele tinha outra opção, tinha outras opções que foram oferecidas. Então, quando ele se integra nesse processo de resistência no 11 de setembro, que nós choramos os nossos mortos desde 1973, os Estados Unidos sofreram com o 11 de setembro de 2001, mas o nosso 11 de setembro é o 11 de setembro de 1973, e jamais podemos esquecer que foi nesse 11 de setembro que nós perdemos aqueles e aquelas que representavam cada um de nós na luta pela integração da América Latina, e além de resistiu, fez uma opção. Não acho que qualquer liderança, não é qualquer militante que faria a mesma opção. Então acho que é preciso valorizar nesses momentos o papel que o indivíduo tem na história. Porque a cada 11 de setembro os trabalhadores e trabalhadoras do Chile vão para as ruas render homenagem ao Salvador Allende? Porque o que ele fez, o risco que ele viveu, a situação de dificuldade, a dignidade que ele teve no dia 11 de setembro, fez com que ele jamais saísse da memória das lutas sociais do povo chileno. E aqueles que não têm coragem, não têm determinação, aqueles que não são coerentes quando chega um momento decisivo, esses não são lembrados. Por isso que dizem sempre que Che Guevara, como falava Jean-Paul Sartre, né, foi o ser humano mais completo do século XX, porque tinha coerência. Coerência é ter capacidade de fazer aquilo que você prega durante toda a sua vida. E Allende mostrou coerência. Nós aprendemos com Allende e com o governo da Unidade Popular que para fazer que um processo de transformação social sempre daquela natureza, com a radicalidade que nós queremos implementar, é um processo sempre cheio de contradições, de conflitos, de incertezas, de dúvidas, de imperfeições. Nós aprendemos que nós não temos o controle de tudo o que acontece,
por mais mobilizados e por mais unidades que a gente possa ter num determinado momento da nossa história quanto esquerda. Então a experiência do Chile nos ensina isso. Além de a esquerda chilena nos ensinou isso. A luta contra a corrupção, a luta contra a burocracia, a luta contra desvios, vícios que nós, muitas vezes, militantes de esquerda temos, as dificuldades de construir a unidade. Então, o processo de mudança, de transformação, companheiros e companheiras, quando nós olhamos para o Chile, é um processo contraditório. Portanto, não podemos alimentar ilusões e ter uma visão idealista de que a mudança será tranquila, de que a mudança será sem contradições, sem dor, né? Vai ser com amor e com dor, tudo junto ao mesmo tempo. Então isso nós aprendemos no Chile. Aprendemos que não é possível fazer uma transformação tão grande quanto a que nós queremos, conduzida por uma única organização. No Chile tinham várias organizações, e para nós isso não é ruim, é bom, a diversidade entre as forças de esquerda chilena. Haviam várias organizações que compartilhavam um projeto comum. E isso para nós é uma experiência interessante, porque nos chama a atenção para a ideia que às vezes nos seduz de unir todo mundo, de ter todos na mesma organização. Não. Serão várias organizações, serão vários movimentos, serão vários partidos. Agora, o que nós precisamos é nos encontrar mais, conversar mais. O que nós precisamos é debater mais a estratégia. Porque não é uma única organização que vai construir essa mudança e essa transição que vai levar a América Latina para o socialismo. São várias organizações, são várias experiências, são diferentes formas de luta e de organização que vão aparecer no cotidiano da luta de classes. E cada uma delas vai ter uma expressão diferente, mas cada uma delas vai ter a sua importância. Na resistência ao Chile, nós tivemos poemas, canções, marchas, passeatas, greves, fuzis. Nós do MST acreditamos que todas as expressões da resistência do povo chileno são válidas e foram importantes. E uma sem a outra fica incompleta. Portanto, nós valorizamos e aprendemos essa diversidade de formas de luta e de organização que está presente no Chile. E para concluir, uma pergunta, são mais duas questões. Uma pergunta para a gente refletir. Por que foi derrotado? Tinha mobilização de massa? Tinha. A capacidade de mobilização de massa é possível ver assistindo aquele belíssimo filme A Batalha do Chile. Tinha um nível de mobilização de massa significativo. Tinha organizações de massa? Tinha. Sindicatos, ACUT, movimentos no campo, nos bairros, pobladores. Tinha partidos de esquerda com um nível razoável de organização? Tinham vários partidos de esquerda, tinham organizações políticas, tinha o Partido Socialista, tinha o Partido Comunista, o Movimento de Ação Popular Unitária, MAPU, tinha o MIR, o Movimento de Esquerda Revolucionária. Tinha um trabalho nas Forças Armadas? Tinha um trabalho razoável, né? Talvez incipiente, mas tinha um trabalho também no interior das Forças Armadas. Então, por que com toda essa teoria revolucionária, com toda essa experiência organizativa, com um grau significativo de unidade, com um grau importante de mobilização de massas, por que nós fomos derrotados no Chile? A última coisa que eu gostaria de falar para encerrar é que em fevereiro deste ano eu li uma matéria da revista Fórum, aqui do Brasil, e nós do MST ficamos bastante chocados com uma situação. Existem companheiros chilenos que estão presos no Brasil. E infelizmente nós ainda não conseguimos fazer muita coisa por eles. São os companheiros da Frente Popular Manuel Rodrigues e companheiros do MIR. Estão presos no Brasil desde 2002. Foram condenados e viveram uma sentença política. Viveram uma condenação política. Tratados como criminosos comuns, mas se analisarmos o processo, eles sofreram uma condenação, uma decisão judicial movida por um sentimento político muito forte. E nós do MST não sabemos muito bem o que fazer, não sei se existe algum companheiro ou companheira que está acompanhando esse caso. Por mais divergências que nós possamos ter com a ação que fizeram os companheiros em 2002, por mais crítica que nós podemos ter à forma de luta que eles adotam e adotaram, que nós do MST temos divergências, temos críticas, mas não queria terminar minha fala lembrando dessa situação. Porque quando falo em Salvador Allende, eu lembro de solidariedade. Então, por mais que tenhamos divergências ou diferenças radicais com a forma de luta desses companheiros, eles estão sofrendo uma situação de tortura psicológica permanente e alguns sofreram tortura física desde 2002 nas prisões do Brasil. Um está no Paraná e outros 3 companheiros estão aqui em São Paulo. E uma companheira está em Campinas.
no presídio feminino. São companheiros militantes de organizações chilenas que são presos políticos no Brasil. Eu gostaria que a gente pudesse, a partir dessa reflexão e dessa lembrança da memória do Allende, tomar alguma iniciativa do ponto de vista dos direitos humanos para ver como acompanhar essa situação, porque por serem chilenos e estrangeiros, estão sendo hostilizados constantemente por policiais que resgatam um chauvinismo, né, absurdo ao tratar da situação desses companheiros. Um deles está lá no Paraná, no regime disciplinar diferenciado, desde 2002, há 5 anos. É o único preso no Brasil que está há 5 anos no regime disciplinar diferenciado. O Marcola, do PCC, ficou 1 ano e voltou para o regime normal. E esse companheiro, né, que é o companheiro Norambuena, está há 5 anos no regime disciplinar diferenciado. É o único preso do Brasil que há 5 anos vive essa situação especial, né, como diz o governo do Estado de São Paulo e do Paraná. Então, eu queria me desculpar por essa última parte, por me estender falando dessa situação, mas acho que a solidariedade está presente, né, nesse ato, nos obriga a colocar essa questão também, para a gente ver como debater essa situação e não se calar diante de uma injustiça que está sendo cometida aqui, próximo de nós, com companheiros que combateram a ditadura do Pinochet no Chile. Obrigado. ¿Cómo están? Buenas noches. Pido disculpas, pero no hablo portugués. Desculpas, mas eu não falo português. Aunque descubrí que entiendo bastante bien, a menos que mis amigos aquí hablaron portuñol, pero yo entendí todo. E ele entendeu tudo super bem, então ele descobriu que ou falaram portunhol ou ele entende português. Yo estoy bastante impresionado de ver esta concurrencia para un acto en el que recordamos a un presidente de otro país. Eu estou bastante impressionado com o número de participantes em um ato que celebra uma pessoa que é de outro país. Brasil es un país tan grande, tiene tanta diversidad, tiene tantos problemas. Brasil é um país tão grande, tem tanta diversidade e tantos problemas. Sin embargo, se reúnen ustedes acá para recordar a Salvador Allende. E, entretanto, se reúnem vocês aqui para recordar o Salvador Allende. Pero también he estado en países muy lejanos, al otro lado del mundo, y he escuchado homenajes a Salvador Allende. Eu também estive em muitos países bastante afastados que também recordam o Salvador Allende. Porque parece que Allende tenía un pasaporte chileno, pero no era chileno. Porque parece que o Allende tinha um passaporte chileno, mas não era chileno. En primer lugar, era un latinoamericano. Em primeiro lugar, era um latino-americano. Y en realidad era un hombre del mundo. E, na verdade, era um homem do mundo. Los grandes hombres y mujeres Os Sí. grandes homens e mulheres que impulsan proyectos de transformación social que impulsionam projetos de transformação social no pertenecen a un lugar não pertencem a um lugar y tampoco pertenecen a un momento histórico preciso. e tampouco pertencem a um momento histórico preciso. Son seres humanos que trascienden el tiempo y el espacio. São seres humanos que transcendem o tempo e o espaço. Y así con Allende a mí me pasa algo muy particular. E assim com Allende, a mim me passa algo muito particular. Me pasa que no puedo ubicar a Allende en el pasado. Eu não consigo localizar o Allende no passado. Aquí hemos escuchado un recuerdo de lo que fue la obra de Allende. Aqui nós escutamos uma recordação do que foi a obra do Allende. En mi caso, visualizo a Allende en el futuro, No meu caso, eu visualizo o Allende no futuro. porque creo que sobre todo representa la esperanza
porque eu creio que, sobretudo, ele representa a esperança. Para algunos representa quizás un proyecto que ya se intentó. Para algumas pessoas, talvez ele represente um projeto que já se tentou. Para mí representa sobre todo la aspiración de los hombres y mujeres por vivir mejor. Para mim, representa, sobretudo, as aspirações de homens e mulheres por viver melhor. Representa entonces una aspiración que está en el futuro y que me moviliza a avanzar en esa dirección. Representa uma aspiração que está no futuro e que me mobiliza a avançar nessa direção. Sin duda, el Chile que conoció Allende es muy diferente del Chile de hoy. Sem dúvida, o Chile que o Allende conheceu é muito diferente do Chile de hoje. Y tal como dijimos en un homenaje similar a este, en la Cámara de Diputados, el Congreso de Río de Janeiro, E assim como nós dissemos em uma outra homenagem na Câmara de Deputados do Rio de Janeiro, si Allende reviviera hoy, no podría creer lo que es el país que él dejó. se o Allende voltasse à vida hoje, ele não ia acreditar no que é o país que ele viveu. Porque se encontraría con la contradicción de que quienes se dicen continuadores de su legado están administrando exactamente lo opuesto. Ele se encontraria com a situação de que aqueles que se dizem os continuadores do seu legado estão representando a contradição. Se encontraría con un país en el que todavía a los mapuches se les arrebatan sus tierras para entregárselas a las multinacionales. Se encontraria com